Olá, estamos aqui estudando a Palavra de Deus em mais um dia e hoje veremos o capítulo 17 do livro de Juízes. Vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. Esse capítulo, ele vai trazer a história de Mica. E antes de entrar realmente na história dele, é interessante a gente destacar o que está escrito no verso 6. Porque o verso 6 é a síntese dos relatos descritos a partir desse capítulo 17 até o final do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Essa primeira parte vai indicar que logo haveria. E corroborando, a hipótese da autoria do livro de Juízes por Samuel, profeta ali que vai ungir o primeiro rei de Israel. E esse versículo também termina dizendo que cada um fazia o que achava mais certo. Quando haveria reis, os reis definiriam o ditame da nação. Então, aconteceria do povo seguir aquele rei para o bem ou para o mal. Só que nesse momento que não havia rei, cada um fazia o que era certo. Só que o problema é que Deus desejava ser o rei da nação de Israel. Deus já havia dado a direção correta a ser seguida. E o povo não estava seguindo essa direção. Por isso que cada um fazia o que achava melhor. Era uma idolatria do eu, do que o eu achava melhor. Se eles fossem realmente guiados pelo sumo sacerdote, pelo juiz, líder daquela época, tendo como base as palavras da aliança de Deus dadas a Moisés, realmente a gente não veria esse monte de problemas que vai ser relatado a partir desse capítulo. No segundo ponto de destaque, nós podemos ver que a história de Mica ela vai começar com um furto que ele cometeu roubando algumas moedas da sua mãe, e a sua mãe amaldiçoou o ladrão, sem saber que esse ladrão era o próprio filho. E ele, ao confessar o delito, ela resolve o abençoar para ver se conseguia compensar a maldição que ela havia lançado. E além disso, para tentar anular a maldição, ela também resolve fazer um ídolo de parte da prata roubada, para realmente. E ela diz que esse ídolo foi dedicado ao Senhor porque queria que o Senhor abençoasse o seu filho, Mica. E a casa de Mica, ela veio então a ser um santuário, e um de seus filhos foi consagrado como sacerdote. Era a mentalidade do povo que achava que aquele ídolo era dedicado a Deus, mas Deus havia expressamente proibido se fazer imagens de escultura e adorá-las. Então, embora sinceramente achando que estavam adorando o Senhor, eles estavam errados. E no terceiro e último ponto de destaque, a gente vê que um levita de Belém estava de viagem ali para a região onde Mica morava, ali em Efraim. E Mica o contratou para ser o sacerdote do seu santuário. E prometeu pagá-lo 10 moedas de prata por ano. E a gente percebe que esse valor, embora pareça alto, não era tanto assim. Porque a título de comparação, a imagem de Mica foi feita com 200 moedas de prata das 1.100 moedas que Mica havia roubado de sua mãe. Então era uma quantia bem pequena. O ídolo, por exemplo, daria para pagar 20 anos desse sacerdote. É claro que ele também havia prometido ao sacerdote comida, o abrigo, roupas. Então, esse era só um valor em dinheiro que ele receberia. E o verso 13 é interessante a gente destacar que Mica diz que agora ele tinha certeza de que teria sucesso nas mãos do Senhor por causa de ter um levita como sacerdote. Afinal, Deus havia ordenado que seria servido por esse tribo, a tribo de Levi. Mas, conforme vimos no início, estava totalmente errado Mica, tendo um sacerdote fora ali do templo de Deus e ainda com um ídolo de fundição ali sendo adorado. Então,
temos que tirar como lição para as nossas vidas que não adianta tentarmos fazer o que achamos que é certo, mas se isso está contrário à palavra de Deus, isso com certeza está errado. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também estudem a palavra de Deus junto conosco.